Agora eu vou botar um bichinho nessa história aí, se me permite. Pô, eu trouxe esse tardígradozinho aqui que uma colega nossa fez lá da Federal de Santa Catarina. Ele é feito em impressora 3D. Olha que legal. Cara, Ah, ele sim. Ele pode ser. ele talvez consiga. Então, Então, ele sim. esse Eu tô falando do ser humano, né? Mas não, aí sim. Por quê? Porque é o seguinte, pra gente chegar numa outra estrela, pra levar 100 mil anos, a gente teria que basicamente congelar. Né? O que a gente consegue hoje, humanos, é congelar embrião. A galera que faz fertilização in vitro faz isso, tá? E funciona. Só que adulto não dá certo. Tá? E a gente precisa cuidar do embrião. Sono criogênico. Perfeito. Fala. Mas esse carinha aqui, chamado tardígrado, que é um bichinho que tem 1 milímetro só de tamanho, tá? Esse carinha aqui que é o nosso... Que Urso d'água. Urso d'água é o nome desse negocinho aí. Ele tem 5 segmentos. Primeiro é a cabeça, depois ele tem 4 aí com essas patinhas aí. Esse carinha vive em água doce e salgada, mas ele vive em ambientes de água doce efêmeros. Então, quando a água seca, ele forma um cisto. Né? A gente chama isso de anabiose, só que nesse caso é até mais potente, a gente chama de criptobiose esse negócio. Ele forma um cisto e ele consegue viver no seco, fora d'água, tá? Por um bom tempo até a água voltar a funcionar. Então ele forma esse cisto. Aí o que a galera da Agência Espacial Europeia fez? Eles estão mandando organismos para o espaço para ver quem aguenta viver lá no vácuo. Olha lá o bichinho. Isso, é esse mesmo. É a Vanessa, colega minha lá da UFSC, que fez aí esse tardígradozinho aí em impressora 3D. Muito bem. Já mandaram líquen, já mandaram fungo. O líquen é o mais interessante de todos. Mas de animal, esse é o mais interessante. Botaram ele do lado de fora de um satélite russo. Abriram o negócio. O bicho ficou 10 dias. Radiação UV. Temperatura quase zero absoluto. Vácuo espacial. O bicho voltou pra Terra. Botaram ele na água. Tá lá o tardígrado. Resumo da ópera nessa história. Radiação é o principal problema. As amostras que foram submetidas à radiação não tiveram uma sobrevivência tão alta. Mas vácuo e a temperatura próxima ao zero absoluto, para esse bicho não tem problema nenhum. Então, o que tudo indica que o grande problema dessas viagens maiores é a radiação. É a radiação ultravioleta e outros raios que tem o Sol. Mas aí também mandaram o tal do líquen. O líquen parece uma planta, mas não é. O líquen é uma mistura de um fungo com algas, que podem ser essa cianofis, que a gente falou aí que começou o negócio da fotossíntese, ou podem ser algas verdes. O líquen já vive num ambiente extremo. Você vai ver as rochas aí na beira da praia, muitas estão cobertas de líquen, parece um couro que esse negócio tem. Isso aí, aí que a evolução é importante, e a biologia é importante, que se você quiser mandar um organismo desse para o espaço, você vai pegar um que já é resistente a essas condições, que consegue formar um cisto, o que aguenta firme, não precisa de um protetor solar. A gente fica uma hora e precisa de um protetor solar. O líquen não, cara. O líquen fica anos, o sol na cabeça o tempo todo. Tá? E o bicho, né? O líquen tá lá super bem. Mandaram o líquen para o espaço. 18 meses, 1 ano e meio fora da estação espacial. Zero absoluto, quase zero absoluto, vácuo espacial, raio UV batendo. Botaram o líquen, se eu não me engano, em 24 horas já estava fotossintetizando de novo o negócio. Na Terra, pegaram os líquens e fizeram condições semelhantes ao que seria Marte, ao que é Marte. Tudo certo para o líquen. Então, o que a gente tem hoje são alguns poucos animais, que nem o tardígrado, que potencialmente pode viver, mas outros organismos, principalmente fungos e líquens, são, digamos assim, os melhores candidatos. Tem um musgo agora, que eu esqueci o nome, que eles testaram também, em condições de Marte, e ele sobreviveu também. Olha aí, ó. Esses líquens que são mais laranja, eles têm meio que um protetor solar, inclusive, tá? Isso é meio que uma proteção que eles têm. Então, esse é um organismo que todas as evidências indicam que se a gente botar na superfície de Marte hoje, ele não morre. Isso aí. Ele vai viver. E por que não fizeram essa experiência? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O que não quer dizer que ele vai estar funcional lá, mas pode ser que esteja, na questão da fotossíntese. Mas assim, o candidato, assim, se eu for para mandar alguma coisa para viver em Marte, eu mandaria o líquen. Mas tá? aí tem o porquê que não fizeram isso ainda. Porque ainda existe a esperança que Marte possa ter tido vida. Se a gente mandar um negócio desse, a gente contamina. Ah, tá. Entendeu? E aí, não sabe o que vai acontecer. Tardígrado, por exemplo, aquela sonda, teve uma sonda israelense que bateu na Lua, chamada Bereshit, em 2022.
Ela bateu, ela colidiu com a Lua. Ela tinha 2.000 tartígrados. É sério? Não sei, não sabia não. E aí, a grande dúvida é... como será que eles estão lá agora? Exato. Porque imagina que ela bateu e veio uma camadinha de regolito e eles estão embaixo ali. Eles estão protegidos. Tô Entendeu? quietinho lá, né? Eles estão quietinhos lá. E aí vão ficando, entendeu? O tardígrado, ele precisa comer. Tá? Ele come alga, ele come pequenos os animais. Então, assim, se não tiver comida pra ele, ele vai ficar quietinho lá, não vai fazer nada. Mas não morre. Agora o líquen não. O líquen é fotossintético. Tá? Se tiver luz solar, se tiver carbono, o CO2, e se tiver água líquida, lembra, né? A fotossíntese, hidrogêniozinho da água, o oxigênio é liberado, que é o que não tem em Marte, né? Mas agora, se tiver água líquida, carbono, CO2 a gente já sabe que tem, luz solar também tem, põe um pouco de água líquida, tem tudo pro líquen se dar bem lá na superfície de Marte, tá? Tem que checar os papers, na verdade, para ver como é que estão essas hipóteses sobre ele Mas sobreviver o pessoal por lá. até testa várias coisas. mesmo? Estão mandando pro espaço mesmo. Literalmente, ele fica no vácuo do espaço. Agora, para Marte, Europa, esses objetos que têm esperança ou que têm indícios que pode ter vida, vai ter que esperar um pouco, porque tem o medo de contaminar.